Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo para vocês aqui no canal. Como de praxe, já vou pedindo para você deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito, por gentileza se inscreve. Se já for, muito obrigado. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada que acontece por aqui. Esses procedimentos são essenciais para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do nosso trabalho e divulgue o nosso conteúdo. Olha que trabalho maravilhoso é produzido por Indaiá Santos. Ela é neta de Dadá e Curisco, e ela aprendeu com a avó a produzir esses imbornais. É maravilhoso, um trabalho lindo. Se você tem o desejo de adquirir uma dessas peças, entre em contato com a Indaiá. O contato vai estar aí embaixo, tá certo? Liga para ela ou manda um WhatsApp, garanto que ela vai lhe atender. E vocês vão estar adquirindo um produto de alta qualidade. Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo! Em dias de março de 1924, o Major Teófanes Ferraz Torres, com 25 praças, viajou de Vila Bela para Nazaré, acompanhando o Sr. Filinho e outros parentes de Clementino Quelé, inimigo de Lampião, que se mudava do município de Triunfo. De Nazaré, Filinho seguiu para a floresta. O Major Teófanes, achando que estava fora de perigo de um encontro com o inimigo Lampião, de Nazaré seguiu com sua força para São Francisco. Dali rumou para as zonas da Serra do Catolé, onde logo pegou a pista dos 3 cangaceiros, que viajavam a cavalo, em direção da Lagoa Vieira, município de Vila Bela. Logo também, a força perdeu os rastros. O Major Teófanes determinou aos habitantes daquela região a descobrirem o itinerário certo dos bandidos, o que não foi fácil descobrirem. No movimento, no vai e vem da força, ouviu-se tropel de animais. Ficaram na expectativa. Não demorou muito. Avistaram Lampião, com 2 cabras, que ao se aproximarem, a força fez fogo, caindo Lampião com um ferimento no pé, que apesar de ferido, resistiu e reagiu com admirável disposição. Apesar da pesada fuzilaria, os bandidos conseguiram fugir. Seguindo a força na pista, caiu numa emboscada. Saindo ferido, o anspeçada Manuel Amaro de Souza, o soldado Manuel Gomes de Sá e João Demétrio Soares, os quais foram imediatamente transportados para Vila Bela, onde receberam curativos e foram restabelecidos. Só o anspeçada Manuel Amaro, que recebeu o ferimento no olho, perdeu o mesmo. Com a notícia dos embates do Major Teófanes com os bandoleiros, partiram de Vila Bela em auxílio do dito oficial os soldados Aprígio da Silva Guzmão, Antônio Braz do Nascimento, José Lopes da Silva, Manuel Severino de Souza e 16 civis paraibanos, chefiados por Clementino Quelé. Com verdadeira disposição, o Major Teófanes vasculhava as caatingas da Lagoa Vieira, à procura dos bandoleiros. Não só as forças se batiam, como também os civis. Por ordem do Major Teófanes, empenhavam-se eles no mesmo serviço, com o intuito de arrochar o parafuso. O Major Teófanes requisitava soldados de todos os destacamentos vizinhos. Chegando Clementino Quelé à Serra do Catolé, não encontrou o Major Teófanes, ficando com sua gente emboscando os bandidos em alguns pontos da serra. Dias depois, foram forçados pela fome a saírem à procura de comida. O primeiro lugar a procurar comida foi na casa do Sr. José Maroto, onde encontraram um bode torrado. Faltava farinha. O soldado Aprígio Guzmão, com o companheiro de Clementino Quelé, de nome Francisco Barbosa, saíram à procura de farinha. Foram à casa de Casemiro de Tal, no lugar Montevidéu. Ao avistar os 2 policiais, Casemiro ficou perturbado e foi logo dizendo que quem podia dar alguma notícia de Lampião era Manuel Cornélio, do lugar chamado como Barro. Compreendeu o soldado Aprígio Guzmão que o bandido estava por ali. Compraram 20 quilos de farinha e 15 de rapaduras. Ao chegar à casa de José Maroto, Aprígio já encontrou Manuel Cornélio preso pelo Major Teófanes, pondo-o em sério interrogatório. Descobriu que de fato estava tratando de Lampião, que se achava ferido num pé. Para reunir as forças, Major Teófanes mandou chamar Clementino Quelé. Fez um ofício e mandou para o tenente Imbraim, em Belmonte, pedindo com urgência a presença ali do soldado Antônio Capistrano de Souza, além de mais 3 soldados. Os mesmos deveriam ficar na casa de João Menino, no lugar Montevidéu, pois dito local já tinha um pessoal já os esperando. Em cumprimento à ordem, seguiram de Belmonte com os soldados para as zonas onde estava Lampião com todo o seu grupo. Na residência de João Menino ficaram ocultos os soldados, aguardando a chegada do pessoal. Mais ou menos meia-noite, o soldado Capistrano ouviu bater na porta.
conheceu se tratar de gente estranha. Não sabendo se era força ou cangaceiros, João Menino atendeu, abrindo a porta. Deparou-se com gente armada. Não sabendo com quem estava falando, perguntou quem era. Respondeu ser Clementino Quelé. Ao ouvir dizer é Clementino Quelé, o soldado capistrano chamou João Menino para dizer que avisasse a Clementino que estava ali e queria falar com o mesmo. Ao saber da presença dos soldados na casa, João Menino entrou para a sala a fim de falar com o soldado capistrano. Disse Clementino que já tinha notícias do paradeiro do bandido, mas queria primeiro naquela noite pegar um coiteiro que sabia onde estava Lampião, pois o bandido estava por ali mesmo. Apesar da escuridão, logo viajou Clementino. No caminho ouviu um tropel de animal. Clementino disse: vem gente, e é coiteiro. Chegou em um homem, que foi logo preso. Ao ser interrogado, confessou que ia fazer compras para Lampião e que se encontrava ferido nas caatingas da Serra das Panelas. Clementino volta para a casa de João Menino, onde aguardou a chegada do Major Teófanes e dos tenentes Alencar e Ibrahim, que também já andava em perseguição aos bandidos. Tudo certo e controlado, o Major Teófanes tocou o coiteiro na frente e o seguiu. Ao se aproximarem do rancho, o coiteiro mostrou. O major dividiu a força. Determinou que o primeiro avanço fosse feito por Clementino e seu pessoal, além dos soldados pernambucanos, Antônio Capistrano de Souza, Saturnino Vieira de Melo, Duda e Caninana. Com muita atividade avançou Clementino. A certa altura, já próximo ao rancho, notou que o mesmo ficava na chã da serra, e que no momento os bandidos estavam jogando. A força já estava em posição de ataque. Ouviram para um lado uma voz recomendando cuidado, porque o portador que havia ido fazer as compras não tinha chegado. Estava demorando, talvez tivesse sido preso pela polícia. Com a advertência que foi feita por Lampião, que no momento encontrava-se num local fora do grande rancho, o célebre cangaceiro paraibano Lavandeira falou que se quem viesse fosse a força paraibana, não tinha nada, que só ele brigava com 10 soldados da Paraíba e não sentia nada. Porém, mal o bandido terminou de fechar a boca, recebeu um balaço, caindo ferido. Correndo o grupo, o cangaceiro Lavandeira ficou no chão e foi interrogado pela força, a quem confessou ser paraibano, casado, pai de 4 filhos, que havia entrado no cangaço com Chico Pereira, tendo-o abandonado porque Chico Pereira não o suportaria e só Lampião o aguentava. Também disse Lavandeira que saíram feridos do rancho Antônio Ferreira, Cícero Costa, entre outros. Depois da confissão do bandido Lavandeira, o tenente Alencar puxou seu grande punhal de 3 quinas e disse: prepare-se, cabra, para morrer agora mesmo, e sangrado. Respondeu Lavandeira que aquilo já havia feito com muita gente. No momento foi chegando o soldado Odilon Flor, que pediu ao tenente Alencar licença e disse: não sogre o homem, tenente. Ao invés de sangrá-lo, dê um tiro na cabeça que é melhor. O bandido abriu os olhos para Odilon e disse calmamente: muito obrigado, patrão. Tendo sido escolhido o soldado José Goitana para dar o tiro de misericórdia. Nesse dia, a força pernoitou ali mesmo, ao lado do cadáver. Os cangaceiros correram conduziram os feridos. Lampião, Antônio Ferreira, Cícero Costa, Vereda e Medalha, o grupo fugiu em completa debandada, deixando no rancho grande quantidade de munição e de ouro. 2 relógios ômega, 2 rifles, várias cobertas, um cavalo e muitos outros objetos de valor. A força na manhã seguinte seguiu na trilha, tendo logo encontrado escondido, atrás de um cupim de barro, o afamado cangaceiro paraibano Cícero Costa de Lacerda, que de onde estava fez fogo em Clementino Quelé, não o atingindo. Morto Cícero Costa, os oficiais pernambucanos, Major Teófanes, Alencar, Ibrahim e Amadeu, de alegria, abraçavam-se uns aos outros, dizendo que tinham tirado do pasto uma terrível fera. No mesmo dia e na mesma avançada, os bandidos emboscaram a força 3 vezes. Na confusão das emboscadas, os irmãos Ferreira, Lampião e Antônio, feridos, desligaram-se do grupo, tomando destino ignorado, ficando assim o dito grupo sem chefe. Assumindo a direção do mesmo, os cangaceiros Antônio Rosa e Azulão, que seguiram em direção ao lugar Chamichuga e Cristóvão, a fazenda do senhor Ioiô Maroto. Os bandidos viajavam, empregando todos os meios de ocultarem seus rastros. Algumas vezes, os bandidos deixavam as forças bobando completamente, sem roteiro. Lampião e Antônio Ferreira, por terem tomado destino ignorado, ficaram só, batendo por dentro das caatingas. Ambos escondidos dentro de uma grande moita, a força correndo para todos os lados a fim de descobrirem o paradeiro dos mesmos. Ao passarem os soldados perto da moita, Odilon Flor falou para os demais, que estavam mais próximos à moita, que olhassem debaixo da mesma. Lampião, ouvindo a voz de Odilon Flor, convidou o mano Antônio Ferreira para se entregarem, pois estavam perdidos e iriam morrer ali. Antônio discordou, dizendo que não se entregava. Contou mais que se Lampião tentasse se entregar, dava-lhe um tiro na cabeça, pois que ele, Antônio Ferreira, morria ali, mas não se entregava aos macacos.
Mas é como se diz, tudo nesse mundo tem o dia e a hora certa. No momento que Odilon falou para verificarem a moita, uma voz chamou, avisando que tinham encontrado muito sangue e os bandidos seguiam naquele rumo. Avançou todo mundo, ficando assim os irmãos Ferreira livres de serem capturados naquele instante. No momento em que os soldados se afastaram da moita, os dois Ferreira, se arrastando, procuraram se distanciar do local e da força. Seguiram em destino diferente um do outro. Separados, ficaram nas caatingas, além de feridos, levando chuva dia e noite, sem terem notícia um do outro. E também ignorava o rumo do grupo que havia tomado. Só nas caatingas, Lampião criou um bicho no ferimento. O pé completamente podre, não fazia curativo nenhum. Assim os tapurus não só tomavam conta do ferimento, eles percorriam todo o corpo. Nessa situação, viu-se Lampião alguns dias. Ali já se considerava um homem morto. Já desenganado, um dia por sorte, nas caatingas, foi encontrado por um menino, que chegou correndo em casa, dizendo para o pai que tinha encontrado no mato um homem quase morto, pedindo comida. Imediatamente, o pai do menino foi ao local, onde se deparou com Lampião, quase morto de fome, o pé podre, comido de bicho. Voltou o homem em casa, pegou um pouco de leite e levou. Não tomou o leite, estava com o queixo cerrado. O homem procurou uma colher e introduziu o leite na boca daquele que já se considerava quase morto. Era triste, bem triste a situação do famoso Lampião. Livino Ferreira, que nas escaramuças verificadas naqueles dias, encontrava-se na Paraíba. Sabendo do desaparecimento dos irmãos, juntou-se com o cangaceiro Luiz Leão e, à frente de 60 cangaceiros, vieram a Pernambuco. O cangaceiro Luiz Leão seguiu com 30 cabras para o estado do Ceará. Este grupo viajava cometendo toda sorte de desatino, para assim chamar a atenção das forças para aquele estado. Enquanto isso, Livino Ferreira, sutil e calmamente, conduziu para o estado da Paraíba o mano Lampião. Ocorreu tudo isso sem alteração. No Ceará, os bandidos procuravam ocultar mais possível os rastros. Assim deixaram as forças bobando naquele estado. Voltando a Pernambuco, com destino ao estado da Paraíba, a passagem nesse estado foi rápida. Na Paraíba já se encontravam os irmãos Ferreira. Naquele estado, Lampião ocultou-se no povoado de Patos, de Princesa, na proteção do chefe político de Princesa, Dr. Marcolino, e teve apoio de outros políticos de grande influência da política no estado. Em Patos, Lampião foi socorrido em seu ferimento pelo curandeiro Alexandre Tavares. Logo, os chefes políticos providenciaram a vinda ali com urgência do Dr. José Cordeiro, que tomou conta de Lampião, pondo-o restabelecido. As forças que vieram do Ceará em perseguição ao cangaceiro Luiz Leão foram até as fronteiras deste estado com a Paraíba. Nesta avançada, a força passou 48 horas de fome. Não suportando mais a fome e o cansaço, pararam na fazenda Lagoinha, perdendo assim o rumo dos cangaceiros. E foi assim que Lampião mais uma vez escapou da morte. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na